aqui diz que ele conhece as obras de quem? Da igreja. Né? Jesus, ele conhece e diz tanto o seu labor como a tua perseverança. Então, aqui diz que Jesus, ele conhece, o labor é o trabalho. Ele conhece aquilo que você está fazendo, trabalhando para ele. E ele conhece a sua perseverança. Ele conhece o tanto que você persevera, o quanto você não desiste e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, não deixastes esmorecer. Jesus está falando aqui que conhece a obra da igreja, Jesus conhece a perseverança, Deus conhece tudo o que a igreja tem suportado por causa do nome dele. E é ele que não nos deixa esmorecer. Então, Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele conhece a nossa perseverança. Sabe quando você está cansado, quando você pensa assim, não vou dar conta mais? Jesus conhece. Jesus sabe. Ele sabe o nosso limite, ele sabe até onde a gente consegue ir, né? Isso é desde Éfeso, é assim até hoje, né? Deus conhece. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Se você pode aí, marca na sua Bíblia aí, primeiro amor. Sublinha, põe entre parênteses, marca com marca-texto. O primeiro amor é o melhor do amor. Então aqui fala que tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Fala que a igreja abandonou, a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Né? Aquela igreja lá que quando ela nasceu, né, ela foi abandonando o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Jesus, ele sempre está dando uma chance para a gente se arrepender. Então, ele diz a essa igreja em Éfeso que é para ela voltar onde ela caiu, se arrepender das suas obras e voltar ao primeiro amor. É o desejo de Deus para a igreja em Éfeso, mas continua sendo o mesmo desejo de Deus para nós hoje. Verso 6 diz, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Doutrina de homens, né? Jesus odeia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso é uma promessa para nós. Se você quiser grifar, grifa aí na sua Bíblia. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Isso é uma promessa para os vencedores. Ao que vencer, os vencedores, os que perseverarem, os que se arrependerem, aos que voltarem ao primeiro amor, Deus deixa uma promessa. Para esses, Deus diz, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida continua lá, esperando eu e você. E nós vamos nos alimentar dela. Isso é uma promessa de Deus para nós. Ao anjo da igreja em Esmirna. Nós vamos passar dessa primeira igreja, vamos para a segunda igreja e João vai continuar ouvindo, né, as revelações de Deus. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Qual que é o primeiro e qual que é o último? O que esteve morto que voltou a viver? Jesus. Então, estas coisas, quem que diz? Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, Jesus, ele conhece a tribulação por qual aquela igreja estava passando naquela época, né? Jesus conhece, e Jesus conhece a blasfêmia, porque a igreja foi se corrompendo, né? Foi uma igreja que deixou o conceito e o princípio mundano, humano, né, do homem caído entrar dentro da igreja.
Mas Jesus conhece essa blasfêmia. E Jesus chama sinagoga de Satanás. Diz que é uma igreja de Satanás. Verso 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ele diz de novo no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, ele vai falar de novo ao vencedor. Quem são os vencedores? Eu falei um pouquinho no capítulo 1 sobre os vencedores, né? O vencedor, ele é o que vai subir no rápido, né? Você, a colheita, as primícias, né? E Jesus, ele vai falando sobre os vencedores desde lá da primeira igreja. E ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, é uma outra promessa para nós. Então, se você quer grifar, grifa aí na sua Bíblia, no verso 11, que Jesus, ele está prometendo para nós que o vencedor, ele não vai passar pelo dano da segunda morte. Isso é uma promessa de Deus para nós. Ele prometeu lá na igreja em Esmirna, e essa promessa continua valendo para nós que somos vencedores. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem que tem a espada afiada de 2 gumes? Jesus, né? Então, ao anjo da igreja em Pérgamo, né, Jesus manda escrever para essa igreja em Pérgamo que estas coisas diz aquele que tem a espada afiada: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual lhe ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Então, aqui Jesus começa a denunciar as coisas que aconteciam nessa época da igreja, né? Porque nós aprendemos que as 7 igrejas representam as 7 épocas da vida da igreja, né? As 7 igrejas são a era da igreja. Amém? Então, aqui ele está denunciando, né, as ciladas, né, a prática de sacrifício dos ídolos, a prostituição. Era um pecado, né? Era um pecado desse povo.